as suas ofertas. Pode ficar à vontade, amém? Para depositar aqui no gasofilácio. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico 52.
autoria de Mário Barreto França, Brasil sonhado, Brasil do meu amor, Brasil sentimental da minha inspiração. Eu te quisera ver da mesma bandeira que Cristo desfraldou por nossa salvação. Mas entre tanta glória que te exalta, entre tanta riqueza e esplendor, infelizmente, meu Brasil te falta melhor conhecimento do Senhor. Mas eu te quisera ver na vanguarda do mundo, avante desfraldando o rubro pavilhão, que Cristo desfraldou por seu amor profundo no Calvário imortal do seu grande perdão. Assim eu te quisera, assim é que eu te sonho, contemplando este teu céu, este teu mar azul, em que vives suspenso, em que vives risonho, no simples do cruzeiro. Mas eu creio, Brasil, no milagre eloquente do Senhor, para seres no mundo, brevemente, bênção recente. Brasil, o meu amor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Já te agradecemos, Senhor, por esta grata oportunidade, na tua casa, para louvarmos e bendizermos. Aceita o nosso culto, a nossa oração. E agora eu imploro, Senhor, as tuas bênçãos, unção e graça sobre a vida da tua serva que vai ministrar a tua palavra. É o que eu te rogo e nós rogamos em nome de Jesus. Estamos em plena campanha de missões. E nada melhor do que falarmos sobre missões. Nada melhor do que incentivarmos a igreja a pensar, a viver e agir como verdadeiros missionários. Fiz questão de trazer o cartaz de missões para que vocês vejam o tema, o alvo e a nossa participação. É com muita alegria que hoje eu estou aqui. É com muita alegria que eu fui convidada para falar hoje sobre missões. Antes de começarmos, nós vamos orar. Nós temos motivos muito fortes para orar. Eu vou pedir para que o Bruno e a Shirley fiquem de pé junto com a Helena. Eu não sei se a Maria Eduarda está presente também. O Elmar e a Lidiane. Esses são os aniversariantes da semana. O Bruno e a Shirley quiseram economizar, então fizeram aniversário de bodas e aniversário da Helena juntos, né? E os demais estarão completando no decorrer da semana e nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, agradecendo a Deus por tudo que tem feito e que Ele fará na vida de vocês, né? Curvemos a nossa cabeça. Eu vou pedir a Valéria que venha aqui na frente e faça essa oração por eles, abençoando a vida da Shirley, do Bruno, da Helena e dos demais aniversariantes, tá, Valéria?
10 em 10 anos, o nosso Brasil passa por um censo. Vocês mesmos já devem ter recebido, né, na sua casa, uma pessoa para fazer perguntas. Esse censo ele tem o objetivo de computar o número de habitantes, a sua situação financeira e, dentre os itens que são vistos, é a situação religiosa. Eu quero que vocês observem ali no slide que nós temos dois proeminentes, né? Esse é o grupo dos católicos, que está com 56,7%. O último censo foi em 2010, o penúltimo, né? E o último foi em 2022. O resultado desse censo saiu agora, dia 6 de junho deste ano, e o número de católicos diminuiu. E nós vemos que houve um pequeno crescimento no número de evangélicos. Pequeno, muito pequeno. Porém, as demais classes, que é sem religião, que é diferente de ateu, tá? Vamos pensar nisso. Os espíritas, os umbandistas e as demais religiões tiveram um crescimento. Segundo a CNN, aquele número ali que nós estamos vendo de evangélicos vai estagnar, não vai crescer mais. Isso me preocupou. Me preocupou porque nós estamos em plena campanha de missões, nós falamos de missões e nós vemos ali naquela estatística que nós não chegamos a 30% de evangélicos no Brasil. Pasme, nós temos a capital dos ateus. Vocês sabiam? O Brasil possui a capital dos ateus. Já ouviram do Iapoque ao Chuí? Já ouviram essa expressão? Chuí é a capital dos ateus. No último censo foi visto que mais de 50% da população de Chuí não tem religião, não crê em Deus. E eu pergunto, onde estamos nós? Texto bíblico que eu não vou ler sozinha, e nós vamos ler em conjunto, porque não é meu, um texto que não está direcionado tão somente para mim. Pode passar lendo a próxima. Nós vamos ler juntos esse texto. Eu fiz questão de colocá-lo numa única versão, porque a minha versão da Bíblia é bem diferente, numa única versão para que leiamos juntos. Mas não vamos ler automaticamente. Vamos ler trazendo para a gente. Vamos? E chegando-se Jesus, é-me dado
eu vou começar como eu começo todas as minhas interrupções na escola bíblica dominical. Quero fazer uma pergunta. Quando eu falo essa frase, todo mundo já baixa a cabeça querendo me odiar, mas não me odeiem, me amem. O que faz o seu coração arder? Eu conheço uma pessoa que eu já avisei a ele, que eu vou falar, que é o Corinthians. O Corinthians é a paixão da vida dele, né? Conheço pessoas que fazem seu coração arder, é um bom livro, outras, uma boa música. Mas eu pergunto a você, o que faz o seu coração arder? E eu vou mais além. O que te motiva a ser um cristão? Por que você está aqui hoje? Por que você acha que você teve a disposição de sair da sua casa, vir até a igreja, sentar-se aqui para ouvir uma pessoa que você nem sabe se vai pregar direito? Algumas pessoas vão dizer assim: a minha maior motivação de ser crente são as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Seria mentira, não. A Bíblia nos garante as bênçãos. A Bíblia diz que o Senhor abriria as comportas dos céus e nos abençoaria. O nosso texto seguinte, ele se encontra em Jeremias 17, 7, 8 e diz o seguinte: é a bênção da prosperidade sobre as nossas vidas, é a bênção da longevidade. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Tem uma outra promessa. Sermos cristãos, servirmos a Deus, nos garante a bênção da paz. Olha o que ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É bom ser cristão, é bom servir a Deus, porque as bênçãos dele estão sobre as nossas vidas. E se olharmos de Gênesis a Apocalipse, as bênçãos estão ali, ó, infinitas para as nossas vidas. Só que essas bênçãos, elas não podem ser tão somente bênção não é bênção se eu a retenho. Ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser anunciada. Agora, onde? Não é? O texto de Mateus, ele não está falando da Adriana somente, não está falando da Bibi de Varginha somente, está falando de todos nós, como crentes em Jesus, que recebemos, no momento da nossa conversão, um ministério. Não é um ministério exclusivo de um ou de outro. É um ministério generalizado, universal, que é o ministério de fazer discípulos. E quando a gente pensa nisso, a gente vai tirar o foco da palavra. Eu quero bênçãos, eu quero bênçãos, eu quero bênçãos. Eu vou tirar o foco da minha pessoa e vou pensar naquela que talvez nem esteja aqui dentro, esteja ali fora, que precisa de mim, precisa de você, porque a palavra não está voltada
você já foi alcançado. A palavra agora é para aqueles que estão ali, ó, daquela grade. E eu pergunto a você já parou para pensar que Mateus 28, ele tem vários passos a serem seguidos? Mas o primeiro passo que eu quero que vocês, neste momento, pensem, está em Marcos 1, 27, que diz: reconheça a autoridade de Jesus. Marcos 1, 27 diz: e todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que é isto era Jesus pregando? Que é isto era Jesus fazendo milagres? Que é isto era a presença de Jesus? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus, no seu tempo, para os judeus, ele fez questão de mostrar os seus sinais e de ensinar. Ele causou certo constrangimento. Para nós, ele deixou a sua palavra. E para nós, ele deixou o seu poder. Cada um de nós tem em si a mensagem transformadora do Evangelho. Cada um de nós tem em si o Espírito capaz de anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Leia lá, Isaías 61, 1. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Foi só para Isaías que ele fez isso? Essa mensagem morreu lá em Isaías. Percebam que ele diz que nós pregaremos a mansos, aqueles que ouvirão, mas pregaremos também para quem mais? Para aqueles que estão com o coração atribulado. Pregaremos para aqueles que estão cativos. E entenda cativos como esses que estão nas drogas, na prostituição. Pregaremos também para aqueles que estão presos. O Espírito do Senhor está sobre nós para que tenhamos palavras para essas pessoas. Ah, mas eu não tenho condições não. Não. E aí eu vou dizer para você o seguinte: que pouca fé é essa? Aí você, mas isso é lá no Antigo Testamento, não me alcançou mais não. Vamos lá, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Eu acho interessante a necessidade do autor de dizer que não é muito mais tão somente, é muito mais abundantemente. Tem noção do tamanho, da dimensão disso? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o quê? O poder que opera em nós. A palavra não mente. O poder está em nós para anunciarmos Jesus. Eu agora vou pedir para o Leandro colocar. Nós vamos trabalhar isso. Fazer é verbo. Vou sair da matemática para o português. O próximo slide, por favor. O texto da Grande Comissão nos faz pensar nesses 3 verbos. Sabe por quê? Verbo é ação.
nos tira daquela situação de inércia para uma situação de resposta. Nós precisamos agir, nós não podemos ficar parados. Primeira coisa que ele diz é que nós precisamos ir. Queridos, não fazemos missões pregando para o irmão do lado. Não adianta você querer converter aquele que já é convertido. Não adianta você tentar falar para o crente que ele precisa ser crente. Ele vai te dizer: isso eu já sei. Nós precisamos ir. Sabe por quê? Aqueles que estão lá fora sem Jesus, sem salvação, muitas vezes não têm força para sair de onde está e vir. Por isso que Jesus foi claro. A estatística é muito clara. Se nós pensarmos em 100%, talvez 2% são pessoas que saem, que percebem a sua miséria, saem do lugar e vêm em busca de Cristo. A grande maioria precisa que nós saiamos em busca deles. Veja o ministério de Jesus. Ele não poderia, como Deus, sentar-se, que venha a mim. Foi isso que ele fez? Ele saiu de onde ele estava. Ele andou. Ele caminhou. Ele foi. Ir é um verbo que faz com que você saia da sua estagnação e vá de encontro. Aquele que está necessitado, contrito de coração, preso, enfermo. Precisamos ir, meus queridos. Porque enquanto nós não estamos indo, eles estão indo. É tão mais fácil para o homem hoje tirar a sua vida do que entregá-la a Jesus. Mais uma vez vamos a uma estatística. Entre 2011 e 2022, o número de suicídios aumentou cerca de 6%. Ah, Adriana, o ano? Não. Um mês. Quantas pessoas tiraram a sua vida? Nesse exato momento, existe alguém tirando a sua própria vida. É assustador, mas é verdade. E a gente não tem ido, né? Não tem ido. O próximo verbo que ele diz é batizar. Quando nós vamos e essas pessoas ouvem a palavra e aceitam Jesus, eles aceitam o batismo como forma pública de dizer: estou morrendo para o mundo, vivendo para Deus e aceitando a missão que me foi dada de ser um fazedor de discípulos. Creio que a grande maioria aqui já foi batizado. Então você é um fazedor de discípulos. E o terceiro verbo que ele nos chama a atenção é ensinar. E é um verbo muito complicado nos dias de hoje, né? A internet está aí, a inteligência artificial está aí, e todo mundo acha que se tornou doutor porque viu uma live. Eu tenho uma notícia terrível para lhe dizer. Não.
Você precisa assumir a responsabilidade como servo do Senhor, como crente em Jesus Cristo, como salvo e redimido, de querer aprender a palavra. Você precisa estar aqui aprendendo a palavra. Você precisa estar aqui compartilhando as suas experiências. Ah, mas eu posso aprender em casa. O Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, na época da pandemia, autorizou que as aulas fossem online, EAD. Nós, mães e pais, sabemos que isso foi uma derrocada para a nossa juventude, né? Eles aprenderam? Aprenderam, mas eles não aprenderam. Porém, o Ministério da Cultura já definiu que existem disciplinas, cadeiras, que não podem ter mais do que 30% de aula EAD. São elas: medicina, não é? Direito, enfermagem, odontologia e psicologia. Está aqui o Marcos, que não me deixa mentir. Já pensou um dentista formado EAD? Quem iria ao médico formado pela faculdade online? Ele vai te operar. Você iria? Ficou todo mundo assim, já meio assustado. Ninguém iria. O que tem essas cadeiras em comum? A medicina, o direito, a enfermagem, a odontologia, a psicologia. Todas elas lidam com vidas. Todas elas lidam com vidas. Então elas precisam que o aluno esteja lá. Com o que a palavra de Deus lida? Com vidas. Vidas que precisam ser transformadas. Então, como é que você quer aprender sem estar aqui? Sem compartilhar, sem conviver? E uma coisa eu vou dizer para você. Aqui eu acho que nós temos o irmão Silvana, irmã França, irmã Ivoni. Quanto mais aprende, mais vocês têm a ensinar. Não é verdade? Quanto mais eu aprendo, mais eu saberei lidar com as vidas que estão com o coração contrito, que estão presos, que estão enfermos, que estão necessitando da palavra. Então, os 3 verbos que nós precisamos colocar em prática: ir, batizar, porque quando nós não fazemos isso, a grande comissão existe. E aí você está pensando exatamente o que vem agora. Próximo slide, Leandro, por favor. Definitivamente, eu não posso ir. Olha só, Adriano, muito legal. Eu acho missões muito bonito. Eu acho que tem mesmo que fazer missões. Vai lá, gente, ó, vai lá, faz missões, hein? Ó, vai lá, ó, tô achando legal, vai lá. Mas eu não posso ir. Definitivamente não é para mim. E o texto diz assim, Romanos 10, 12 a 15. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, ou seja, o povo escolhido e nós. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem a grande pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz
dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eu não posso ir. Definitivamente, missões não é para mim. Se você está pensando assim, comece agora a orar, pedindo a Deus que transforme o seu coração. Comece a falar com Deus e diga para Ele: perdoa-me, Pai, porque eu sou um anunciador das boas novas. A sua vida precisa ser um testemunho vivo do amor de Deus e da transformação que Ele faz. Você pode ir a qualquer lugar e em qualquer momento. Basta você querer. Vou contar para vocês uma experiência que marcou muito quando eu estava estudando esse texto. Conta-se que uma criança, ao ouvir de missões, criança pobre, ao ouvir de missões, chegou para a esposa do pastor uma moedinha, vamos dizer, a moeda mais baixa de circulação hoje no país, que são os 5 centavos, né? Pegou aquela moedinha e falou para ela assim: essa é minha filha. Ela pegou aquela moedinha e na hora que ela estava lá fazendo o pacote para enviar para o campo missionário, que muitas igrejas fazem isso, né? Montam pacotes com roupas, calçados e algumas outras coisas. Ela foi, com aqueles 5 centavos, ela comprou um folheto e acrescentou aquele pacote, embrulhou e enviou para missões. O pacote chegou na Birmânia. Todo o material foi distribuído aos necessitados e aquele folheto caiu na mão do líder da Birmânia, de um dos líderes da Birmânia. Ele pegou aquele folheto e leu. No momento em que ele leu, ele reconheceu o seu estado de pecador. Ele reconheceu a sua miséria. E ali ele fez uma oração de entrega. Ele se converteu e numa reunião com outros líderes e outros amigos, ele compartilhou a experiência que ele havia vivido. E muitos creram, a tal ponto que uma igreja foi fundada na Birmânia. Mas como nós vamos ter uma igreja? Eles entraram em contato com a igreja que havia enviado os suprimentos e eles enviaram um missionário. Em pouco tempo, 15.000 pessoas haviam se convertido. Sabe, você lembra de onde começou essa história? De uma moedinha. De uma oferta que aparentemente não ia fazer a menor diferença. De uma oferta que você aí no seu lugar deve ter pensado, 5 centavos, que fizeram toda a diferença na vida de um país. Definitivamente eu não posso ir? Ele disse. Quem te falou que você não pode ir? Preste atenção como que você está sendo extremamente negativo com relação àquilo que Deus colocou na sua vida. Para encerrar, nós vamos ver um vídeo. Esse vídeo eu recebi essa semana, né, da Sara, é do pastor Fernando Brandão, mas vocês não vão reconhecê-lo porque foi logo no início do ministério dele. E é o próximo.
E eu gostaria que vocês prestassem atenção e assumissem a posição de uma pessoa que está neste vídeo. Que fez toda a diferença na minha história essa semana. É o vídeo que eu te mandei, Leandro. Podemos passar? E esse vai ser o nosso momento missionário. Eu quero que vocês assistam, pensem, reflitam e decidam. Realmente você não pode ir? Eu fui ordenado pastor muito cedo e tinha um diácono lá em Dom Zé Maria, 72 anos, aposentado, pensando no evangelista. Ele já tinha plantado igrejas, dirigido congregações. Esse moço é uma bênção de Deus. Aí um dia ele entrou no meu gabinete e disse assim: pastor, eu fui no médico, fiz uns exames e o médico falou que eu estou com um probleminha. Mas não estou preocupado não. Qual que é o probleminha, irmão Zé Maria? Ele disse que eu estou com leucemia. Eu falei: irmão Zé Maria, leucemia, o senhor tem ideia do que é isso? Ele falou assim: tem não, mas Deus está no controle. Eu falei: irmão, leucemia, esse troço mata. O senhor, 72 anos, leucemia. Aí eu já prestei atenção mais no rostinho dele assim, eu senti que estava meio pálido. E eu perguntei, e o médico disse o quê? Que o senhor vai fazer o quê? Ele falou: não, ele pediu para eu fazer mais alguns exames e ele falou que eu vou fazer uma tal de quimioterapia. Eu vou ficar internado na Santa Casa uns dias, uma semana, sei lá, 5 dias, aí depois eu fico volto, fico uns dias fora, volto. Tem um monte de sessões, pastor, quimioterapia. Eu falei: o senhor tem ideia do que é quimioterapia? Ele falou: não tem não, mas Deus está no controle. Por mais que eu tentava falar para aquele moço que a situação estava complicada, ele estava assim muito tranquilo. Irmãos, ele foi internado na Santa Casa para fazer a tal quimioterapia. Aí eu trabalhava na Caixa Federal na época, eu sempre trabalho lá, fui lá visitar o irmão Zé Maria lá no segundo dia. Cheguei, entrei naquele quarto, ele estava sentado naquela cama alta, com as pernas assim balançando, com a Bíblia entre as pernas ali, lendo. Quando ele me viu, ele já foi descendo da cama e disse, já foi dizendo para mim: ó, tinha mais 2 no quarto dele. Ó, aqui, pastor, aquele ali já aceitou Jesus. Esse aqui, estou orando porque vai aceitar. Aí me puxou pro lado de fora do corredor da Santa Casa em Belo Horizonte, aquele corredor imenso. Aí ele disse assim: pastor, olha aqui, eu passei em todos os quartos, deixei folheto em todos os quartos, orei com todo mundo. O do 18 aceitou Jesus, o do 26 aceitou Jesus. Agora, ore porque mais gente vai aceitar Jesus aqui, pastor. Olha, fiz um culto aqui, o médico participou, as enfermeiras também. Foi rápido, mas eu li a palavra de Deus, cantei um hino, orei e amanhã tem de novo. Pastor, não falei que Deus estava no controle? Olha a bênção dessa leucemia, pastor. Eu estou fazendo um trabalho missionário aqui nesse andar do câncer. Pastor, eu não viria aqui. E ó, pastor, essa turma que está aqui, a maioria não volta para casa não. Vai morrer tudo. E Deus me deu a chance de eu falar do evangelho para esse pessoal. Olha a bênção, pastor. Está sendo uma semana missionária. Aí eu entrei no quarto com ele ali, eu falei assim: meu irmão, então, vamos orar. Ele falou: ora mesmo, pastor. Ora mesmo para que Deus me use, para mais gente aceitar Jesus e tal. Ore para que essa semana seja uma semana de colheita. E eu falei assim: e o senhor ia ler o seu dia? Ele falou: não preocupa não, pastor, Deus está no controle. Aí ele ia tomando aquelas doses, você sabe, né? 72 anos tomando quimioterapia. Ele começou a ficar magrinho. E o cabelo foi caindo, ele já tinha pouco cabelo. E aí o cabelo foi caindo. E ele não deixava de ir na igreja. A esposa dele, a irmã Regina, eu perguntei: como é que é o irmão Zé? Ele falou: ih, pastor, pode fazer o culto fúnebre, pode preparar o culto fúnebre, que o Zé não vai longe não. E ele chegava, irmãos, assim, ia no culto, assim, se arrastando. Aí na porta da igreja ele me cumprimentava. Aí ele dizia para mim assim: pastor, ora. Eu falei: tô orando, meu irmão. Ele falou: não, ora mais, porque essa semana tem quimioterapia, tem semana missionária no andar do câncer da Santa Casa. Ora para Deus usar a minha vida, para Deus me dar sabedoria, porque eu quero ganhar muita gente para Jesus essa semana na Santa Casa. Essa quimioterapia, pastor, está sendo uma bênção. Essa leucemia está sendo uma bênção. Glória a Deus por isso, porque Deus está me usando para ganhar um monte de gente para Jesus. O irmão Zé Maria estava me dando uma aula de mestrado, de doutorado. Independência e confiar em Deus. Eu nunca esqueci, Deus está no controle. E o irmão Zé Maria morreu não. 8 anos depois eu mudei para Brasília, deixei a igreja, o irmão Zé Maria estava lá vivendo da Silva. Já morreu, ou morreu de outra coisa. Agora, a irmã Regina, a esposa, morreu primeiro. Nunca peço o pastor para fazer o culto fúnebre do seu esposo. Quem você quer ser nesse vídeo? Eu queria ser o irmão Zé Maria, porque vocês viram, ele não se sentiu ameaçado, coagido e nem mesmo preocupado. Que bênção foi a leucemia e que bênção foi a quimioterapia, porque cada semana que ele estava dentro do hospital era uma semana missionária. Então, seja um missionário onde quer que Deus te coloque, no momento em que Deus te colocar. Seja um missionário. Não se sinta emocionado com vídeos. Não. Coloque em prática que Deus quer usar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que tenha falado algo nos nossos corações. Mas eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi aqui nesse tempo. Uma igreja missionária é uma igreja próspera. É uma igreja que cresce. Tá? Então vamos crescer. Não só como igreja, mas como
Curva sua cabeça. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é grande, é maravilhoso, digno de toda a honra e louvor. Nesse momento, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas no teu altar. Faz-nos, Senhor, anunciadores das boas novas, que falemos e não nos calemos, Senhor. Não para que tenhamos igrejas cheias, mas para que tenhamos vidas salvas e redimidas por Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui. E abençoa, Pai, a escola bíblica dominical que teremos. Fala conosco, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.